Só que, ao longo da história, esta data foi ganhando outros significados, outras, então ela é cheia de simbologias. E, posteriormente, né, a data tem sido mais, digamos assim, festejada como um dia especial, né, para chamar atenção também dessas questões que afligem as mulheres, né, e, de todo modo, impacta toda a sociedade. Eu estava vendo uma pesquisa que foi divulgada ontem. O Piauí, das 27 unidades federativas, o Piauí é o único que tem um percentual acima de 50% de mulheres que ocupam posições de gestão nas empresas. Ou seja, no geral, embora a maior parte da população seja feminina, os cargos de gestão, a participação das mulheres ainda é muito tímida. As políticas de proteção, as políticas, digamos, de valorização, ainda são políticas tímidas. Nem todas o país todo não tem assim digamos assim, delegacias especializadas no combate à violência contra a mulher. Infelizmente isso não ocorre. Nós somos um país que a violência contra a mulher é costumeira, é rotineira, né? Praticamente todos os dias nós temos uma violência brutal, descomunal, assassinatos, agressões, enfim. Tanto é que o Estado brasileiro aprovou uma lei chamada Lei do Feminicídio, né? Porque é algo assim tão contumaz que aprovou-se a lei. O fato de ter aprovado uma lei é importante? Mas não quer dizer que a mulher terá proteção, né? Já tivemos a questão também das medidas socioprotetivas, que normalmente não funcionam. Os que cometem violência contra a mulher, normalmente são pessoas que já foram denunciadas por... E o poder público acabou não tomando a devida providência. Então, assim, mas fica aqui nossas estimas, respeito e consideração pelas mulheres. E uma dica: muitas mulheres hoje, antes de iniciar um relacionamento, estão fazendo uma espécie de pesquisa sobre a vida das pessoas com as quais querem se relacionar. Então, quem é esse indivíduo? Quem é essa indivídua? O que há violência de todo tipo? Quem, qual é o seu histórico, por exemplo? Será que já responde por algum tipo de violência e tal? A emoção não pode ser o carro-chefe no início dos relacionamentos. Tem que ter razão, ok? Mas fica aqui, mais uma vez, a minha consideração, estima às mulheres e aos homens que respeitam as mulheres. Ok, Roberta? Também chamo a atenção de vocês para um fato. A luta das mulheres, ela se consolidou no século XX, sobretudo pós Primeira Guerra Mundial, porque aí surgiu de forma mais, digamos assim, sólida o interesse pelo voto, né? Concluiu-se que a mulher só poderia alcançar direitos efetivos se ela tivesse a participação política. Então, foi fundamental para que a mulher pudesse concluir, né, chegar a participar, exigir, escolher. No caso do Brasil, a mulher passou a votar na era Vargas, né, lá na Constituição de 34, embora já tenha votado nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte em 32. Mas o voto feminino, constitucionalmente, no Brasil, ele está na Constituição de 1934, era Vargas. Lembrando que, a nível internacional, na década de 10, surgiu um movimento. Qual o movimento? Movimento Internacional Sufragista, que era o direito, né, a defesa do direito da mulher, direito de voto. Foi uma conquista, repito, importante. Mas no Brasil, mais da metade dos eleitores são mulheres. No entanto, Caroline, Bárbara Alves, a representação feminina no poder ainda é muito tímida. Você tem uma ideia? Dos 27 governadores que o Brasil tem atualmente, só uma é mulher, que é a governadora do Rio Grande do Norte. Então, o número de senadoras também
apesar de ter aumentado. Ainda é um número pequeno. Muita gente que entrou na política, querida Ruth, entra também muito mais como uma espécie de, vamos assim dizer, para completar a questão da legislação eleitoral, a fulana que é deputada porque o esposo é governador, fulano que é vereador, vereadora porque o pai é prefeito, fulano que é deputada porque o marido é senador, enfim, são muitas coisas assim que ocorrem na vida política brasileira. Caroline Vieira, muitos não acreditam na capacidade da mulher na política. Tem isso, Caroline, e tem também uma prática que era histórica, de dizer que mulher não entendia de política, que mulher não gostava de política. Aí veio essa com o Brasil da televisão de 50 para cá. Mulher gosta de TV, quem gosta de esporte, quem gosta de política é o homem. Então a mulher não entende de política. Isso foi marginalizando. Por outro lado, eu já passo para o nosso conteúdo de hoje, mas não é menos importante dizer a vocês que não existem instituições no Brasil preparando as pessoas para o ingresso na vida política. Onde é que você aprende, né, como escolher? Por exemplo, um momento importante seria na escolha do líder de turno. Seria a iniciação do jovem na política, seria com essa política estudantil. Como escolher? Por que você escolhe o líder de turno? Por quê? Porque é um cara ou uma cara que vai te assegurar lanche, que vai, digamos assim, cobrir seus defeitos, seus erros na escola, ou você está escolhendo alguém para uma melhor capacidade de gerenciar as demandas dos estudantes, de uma melhor relação com a direção da escola, de uma preocupação maior com o outro, com o coletivo. Como é que você faz isso? Aí vamos lá para a vida política partidária. Por que você escolheu o vereador tal? Porque você considera que ele tem ideias melhores, que ele faz parte de um projeto maior de melhoria das comunidades, essa preocupação com o outro, foi por isso que você escolheu? Ou você escolheu porque você condicionou a votar recebendo algo em troca? Um vender voto, uma oferta de emprego. Como é que foi essa relação? Então, assim, esse é o problema. Por que você votou no deputado tal? Outra, você conhece a legislação brasileira? Você conhece a Constituição? Enfim, a gente precisa ver até que ponto nossa cidadania está aguçada para, de fato, fazer uma melhor escolha. E eu percebo isso. Nem os partidos fazem, nem as igrejas fazem, e nem mesmo as escolas estão fazendo isso também, essa questão da iniciação. Não há um projeto educacional brasileiro nesse sentido de promover efetivamente a cidadania. Aí complica. Complica porque você vai aprendendo de qualquer jeito a coisa complica demais. Só um instante, por favor, preciso melhorar aqui essa situação. Só rapidinho, por favor. Então, estamos de volta. Pois aqui fica a sugestão, pessoal. Primeiro, o que é escolher? Como eu escolho
Porque qual a minha relação entre a minha escolha e o escolhido? Ou seja, quando estiver ocupando os cargos e tudo mais. Então, a gente precisa ter uma iniciação mais forte do campo de vista político. Seria no Grêmio Estudantil, associação de moradores, que muita gente nem participa mesmo, por uma série de motivos também que a gente sabe que serve, enfim, uma série de coisas. Mas com essas palavras, eu quero, então, parabenizar vocês, mulheres, e dizer mais, valorizem-se cada vez mais, ok? Um dos caminhos para a valorização é o conhecimento, este é seu, ninguém rouba de você, ok? Se alguém quiser manifestar alguma opinião, quiser falar, fique à vontade, alguma das moçoilas que aí estão conosco, pode falar, pode dizer o que você quiser, ok? Alguma manifestação? Alô, mulheres? Alô, rapazes? Quiserem usar aí o microfone para homenagear as mulheres, fique à vontade, o programa é livre. Se não, seguiremos. E aí, alguma manifestação? Falta coragem para falar, rapazes? E aí? Como não tivemos até o momento participação popular, tivemos só das moçoilas aí, o Arthur também parabenizou as meninas. É isso aí. Bom, hoje nenhuma fala mesmo, por favor. Pessoal, diante dessa ausência de manifestação, mas certamente todos tenham essa visão de apreço, de respeito pelas mulheres, só me confirme no áudio aí se apareceu para vocês mineração e período pombalino, por favor. Alguém pode confirmar? Usando o Apareceu. áudio. Quem falou, por favor? Naíse. Maísa. Naíse. Maíse. Olá, Maíse. Na. Parabéns para você. E muito obrigado. Ok? Bom, meus amigos, minhas amigas, nessa manhã 8/3/21, nós vamos seguir. Bem, o que nós temos hoje, mineração e período pombalino, você estudou isso no século, você estudou com a Tatiana, quando estudou economia no período chamado de período colonial, a economia no século XVIII. Então, ela foi marcada por essa atividade econômica muito importante, que podemos dizer que mudou completamente tanto a vida da colônia, como também as relações com a metrópole, ok? E é o que nós vamos procurar entender. Qual era a situação de Portugal antes da exploração do ouro no Brasil? Qual a situação da Inglaterra antes da exploração do ouro no Brasil? E aí a Mara pode querer perguntar, professor, mas por que eu tenho que saber qual a situação de Portugal, ou pelo menos da Inglaterra, já que o Brasil era uma colônia dos, é, portugueses e não dos ingleses? É preciso você entender, querida Anaís, até porque a maior parte desse ouro sairá do Brasil via Portugal, acabará chegando aos cofres ingleses. Então, nós vamos ter uma compreensão do que era o Brasil, qual a situação de Portugal, qual a situação da Inglaterra e por que esse ouro do Brasil, em maior parte, acabou indo para os ingleses, ok? Por isso que nós vamos estudar esse conteúdo, ou revisá-lo, já que a proposta é uma revisão. Teoricamente, vocês já estudaram e dominam esse conteúdo, ok? Então, vamos lá. O que nós temos é o seguinte: mineração, atividade do século XVIII. O que se percebe? Bem, até o século XVII, pessoal, a principal atividade econômica no Brasil era a atividade
chamada de atividade açucareira. Acontece que, com a saída dos holandeses do Brasil, os holandeses não desistem da produção de açúcar. Eles são expulsos do Brasil e vão para onde? Para as Antilhas, na América Central. Olha, Naís, nas Antilhas, que estão ali na América Central, que são essas Antilhas, um conjunto de ilhas. Você tem as Antilhas holandesas, francesas, enfim, hispânicas. Inclusive, eu vou levá-los ao Caribe no segundo semestre. E aí nós vamos ver o seguinte: aquela região ela foi muito importante para a produção de açúcar. Quando os holandeses são expulsos do Brasil, vão para as Antilhas, que estão mais próximo da Europa do que o Brasil, por exemplo. Qual foi a produção de açúcar das Antilhas? Gradativamente começa a superar a produção do Brasil. Então, a situação que se vivia à época era esta. No final do século XVII, a produção das Antilhas já superava a produção do Brasil. O que significou isso? Portugal, até então dono do Brasil, Portugal que tinha o Brasil como sua principal colônia, ele vai enfrentar sérios problemas, já que a colônia estava em crise. Enquanto Portugal vivia uma crise econômica, um outro país europeu importante para essa relação da mineração experimentava uma situação inversa. A Inglaterra começou a se desenvolver com o acúmulo de capitais primitivos. A Inglaterra promoveu no século XVII o que se chamou de Revolução Agrícola, com os enclosures ou cercamentos, a todo um processo de crescimento da economia inglesa. Tanto é que no século XVIII, a Inglaterra promoverá a Revolução Industrial. Né? Pioneira, primeira Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII. Inglaterra, que esse final de semana, mais precisamente de ontem à noite para cá, já no final do final de semana, uma entrevista do príncipe que deixou a família real, a sua esposa, o irmão mais jovem lá, revelando que um dos motivos que levou o casal a deixar a casa real inglesa é porque a família dele tinha preocupação com a cor da criança que viria. Será que essa criança será um negro? E aí, como ficaria um príncipe mestiço para uma Inglaterra? E aí? Então, isso tem dado desdobramento, muitas polêmicas, e a imprensa internacional repercute isso hoje. Ok? Bom, mas a Inglaterra da época era questão econômica. Então, o que ocorre, amigos? Foi em meio a essa situação. Portugal em crise, Inglaterra em crescimento, que o ouro foi descoberto no Brasil. O ouro foi descoberto no Brasil pelos bandeirantes paulistas. Vamos estudar isso brevemente. O bandeirismo, né? Os bandeirantes descobriram ouro na região do atual Minas Gerais. Não há uma data precisa. Mas não tem esse registro dela. Então, estima-se que encontraram ouro entre 1690 e 96. Isso aqui é final do século XVII. Portugal em crise, Inglaterra em crescimento. Ora. O que fez a Inglaterra? Veja bem, um diplomata inglês de nome John Methuen, certamente você já estudou esse Tratado de Methuen, para os mais exagerados, Methuen. Pelo Tratado de Methuen, que era um embaixador, um diplomata inglês, ficou estabelecido o seguinte: a Inglaterra compraria vinhos de Portugal, por outro lado, venderia tecidos para os portugueses. Por isso que você, certamente, estudou esse tratado também com o nome de Tratado de Panos e Vinho. Panos e vinhos, ok? Foi uma relação comercial que Portugal teve prejuízo, a Inglaterra teve lucro. Portugal teve déficit, a Inglaterra superávit. Professor, o senhor colocou alguma ilustração sobre esse tratado? Vamos procurar aqui? Se houver, fica melhor. Olha aí. Olha ele aí. Tratado de Methuen. Inglaterra, Portugal. Olha como o Brasil entra nessa história. Tá aqui, ó. Da Inglaterra para Portugal, tecidos. Portugal para Inglaterra, vinhos. Professor, para mim não está aparecendo, não. Não está aparecendo nada para vocês?
Me confirma. Peraí, eu vou interromper aqui. Interromper. Para mim, data mineração e período pombalengo. Não apareceu o Tratado de Mitwin? Não, para mim não. Alguém está conseguindo perceber aí Tratado de Mitwin? Botava do mesmo jeito do Moisés. Olá, Isabelle, para você também não apareceu? O moderador também disse não. Que coisa. Bem, alguém viu? O Fagner, cantor famoso, também disse que não viu. Meu Deus. Pois está muito legal que essa ilustração do Tratado de Mitwin. O que aconteceu? Está no slide. Inclusive, me dê o nome aí, por favor, do moderador. Não sei se eu tenho lá da Maria Inês. E quem mais que eu tenho esse nome? De outro contato, para que eu encaminhasse pro WhatsApp de vocês. Mas deixa aqui, peraí. Vamos, vai dar certo, vai dar tudo certo. Tratado de Mitwin. Vou ver se eu pego essa ilustração aqui rapidamente. Olha aí. Vamos ver aqui. Seria interessante. Deara Alves também não viu. Rapaz, que coisa, Brasil. Vamos ver aqui se vai dar certo. Porque é uma ilustração que está bem legal. Voltando ao Meet aqui. De fato, não aparece. Deixe-me ver aqui. Para quem eu encaminho então esses slides? Me digam aí. Guarde só um minutinho. Me digam Pro Vitor. Victor. Mas, Victor, não sei se eu tenho o seu contato aqui. Espera aqui. Victor. Eu tenho do ano passado. Victor Didácio. João Victor Didácio. Tem vários Victor aqui. Ô, Victor, você tem meu contato aí? Mande só um oi aí, por favor. Ou então você, querida, me chamei. Ele disse que vai lhe chamar, professor. Opa, tá aqui, já tem um opa, mande para mim. É este contato aqui, não é? Tá certo, Vitor? Pronto, eu vou, inclusive, adicionar logo aqui também. Victor Didácio. Rapaz, é porque se não adicionar, fica com. Estou encaminhando para você, mas não consideraria. Chegou aqui para o Zap de novo. Cadê você, Brasil? A gente volta já, já. Vai dar certo. Não encaminhe esse aí, Vitor, por favor. Ainda não. Vai dar certo. Vou aqui pelo próprio Zap. Vitor. Agora sim. Documento. Mineração. Sim.
foi, Vitor. Veja aí, por favor. Vai lá. Veja se chegou aí, amigo Victor. O que me dizes, senhor Victor? Mandei agora. Já encaminhou. Letícia Taísla. Rapaz, que nomão, hein? Ah, o locutor, exatamente. Vou mandar uma canção para vocês. Beleza? E aí, meu amigo Victor, abriu esse slide aí que estava com o Tratado de Mitwin? Me diga que sim. Oi. Sim, olha aí. Pronto, é essa ilustração aí que eu queria mostrar para vocês, que estranhamente não apareceu aqui, mas foi possível encaminhar. Então, nós podemos seguir. Acompanhe, então, pelo menos esse segundo slide no seu celular. E aqui nós vamos dar sequência. Tá bem, pessoal? Então, observe bem. Conseguiram abrir aí, por favor, Tratado de Mitwin. É só para ilustrar, eu já havia teorizado. Mas na ilustração está melhor caracterizado. A Inglaterra comprava vinhos de Portugal e Portugal comprava tecidos da Inglaterra. Lembrando que a produção vinícola ela dependia muito de fatores naturais. Nem sempre a produção da vinha era de boa qualidade. Outra questão também, os ingleses colocavam água nos tonéis, né, de vinho dos portugueses, azedando, diminuindo qualidade, prejudicando. Lembrando que o melhor vinho da Europa à época não era o vinho português, era o vinho francês. Então ainda tinha tudo isso. E a produção de tecidos só crescia, só aumentava. O resultado, jovens, é que esse comércio ele foi deficitário para Portugal. Deficitário para Portugal e foi, portanto, superavitário. Cláudio Nunes, o que é superávit? Lucro. Déficit, prejuízo. Então, como Portugal fazia, Letícia, para cobrir essa diferença que havia no comércio, prejuízo, utilizando o ouro do Brasil. Por isso que um padre italiano de nome André Leonio Antonio chegou a dizer que, bem, a ação do astro-rei agora foi forte, diminuir aqui a intensidade. O que acontece, então? Esse padre italiano chegou a dizer assim, a exploração do ouro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. Eu vou levá-los a Portugal, vocês irão ficar admirados, abismados com tantas igrejas que tem em Portugal. E essa de construir igrejas, palacetes, ela chegou à colônia. Pra você ter uma ideia, a cidade de Salvador, ela tem 500 igrejas católicas, para você ter uma ideia, não é brincadeira. Veja uma cidade que era pequena, como Teresina no século XIX, mas logo surgiram várias capelas. Eu vou levá-los qualquer dia desses ao Pesqueirinho. Lá, primeiro nós vamos à capelinha do Potivelho. Depois é que iremos ao Pesqueirinho para almoçar, batermos um papo, ver a chegada dos aviões, aquela coisa toda. E, na sequência, a gente vem até o centro da cidade. Vamos visitar a capela, que é a primeira catedral de Teresina, Nossa Senhora do Amparo, que fica ali próximo ao Museu do Piauí. A gente aproveita para almoçar lá no Hotel do Piauí. E depois nós iremos a Frei Serafim, porque ali tem uma catedral que é do século XIX, a Catedral de São Benedito, que a reforma parece que vai levar mais tempo do que a construção, estranhamente. Mas nós vamos lá também, uma obra que foi organizada, liderada por um frei italiano, Frei Serafim de Catânia, daí o nome da avenida, Serafim, que muita gente chama Sarafim, meu Deus. Depois a gente vem à Praça Saraiva, vamos visitar
a igreja, que é a matriz da capital, né, Nossa Senhora das Dores. Isso sem contar que escolas religiosas, seculares, como o Diocesano, Colégio das Irmãs, tem também capelas que são bem, né, remotas à sua construção. Então, assim, eu citei esses exemplos de Teresina para mostrar a influência que a mentalidade portuguesa teve sobre o processo de colonização e mesmo depois do Brasil independente. Isso caracteriza, evidentemente, uma influência muito forte do catolicismo, muito forte. Até quem considere que a América católica é a América pobre, que a América protestante é a América rica. Mas aí são inferências, juízo de valor, e eu não estou fazendo esse juízo de valor, estou apenas dizendo que fazem. Ok, Brasil? Tudo bem, pessoal? Posso passar? Está compreendido aí? Está legal? Me dê uma devolutiva. Está tudo bem? Entenderam por que o ouro do Brasil, em maior quantidade, acabou indo para a Inglaterra? Por quê? Porque o dono do Brasil era Portugal, Portugal endividado com a Inglaterra tinha que estar pagando, e pagava com o ouro do Brasil. Era tanto ouro, pessoal, que estima-se que no auge da produção aurífera, chegou-se a mandar do Brasil para Portugal 290 toneladas de ouro por ano. 290 toneladas de ouro. Agora, imagine aí quanto isso dava em dinheiro hoje. Uma grama de ouro está em torno de R$ 305, uma grama. Imagine, 290 toneladas. Então, algo assim fora de qualquer propósito. Ok? Muito bem. Alguma participação, por favor? Vocês estão muito caladinhos nesse dia 8. E aí? Me passa aí um feedback. Tá tudo bem com vocês? E aí? Precisamos saber, estão com sono nessa manhã? Portugal tem que devolver o nosso ouro? Pablo, seria interessante que ao menos outro dia eu vi isso, um cálculo que fora feito. Certamente, Maria Cristine, parabéns. Primeiro pela participação, parabéns pelo Dia da Mulher. É isso aí, Daiana Costa. A gente vai fazer tudo isso virtual? Parte sim, porque enquanto não houver a vacinação, certamente nós iremos ter que ficar no virtual. Mas no segundo semestre, com a vacinação massificada, faremos muitas viagens. Aguardem, ainda tem mais viagem aí acertada nessa aula. O Portugal tem que devolver. Se o equivalente, Giovana Dias, foi tirado do Brasil, fosse devolvido, o Brasil certamente seria o país mais rico do world. Ia ser, sim, o país. Inclusive, seria até uma covardia o Brasil continuar no planeta Terra. Talvez fosse mais apropriado extrair o Brasil e mandar para Marte, porque ficaria uma desigualdade brutal. O ouro extraído do Brasil, ele foi superior ao da América Espanhola. Então, vou repetir. O ouro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. Não esquece disso. Ok? Gostei das participações. É isso aí, povo. Vamos participar, o programa é seu. Quando você não quiser utilizar o chat, use o microfone. Participe, interaja. Vamos lá, Brasil? O que nós temos agora? Nós temos isso aqui. Quando a coroa portuguesa viu que havia esse ouro, era uma preocupação desde o Brasil colonial. A Carta de Pero Vaz de Caminha já dizia que os portugueses tinham uma preocupação, que era encontrar os metais. Como não encontrou, o que acontece? Ficou uma certa frustração. Mas certo que já viu o ouro, o que fez a coroa? Ela criou isso aí, ó, uma estrutura de administração para as Minas Gerais. Então, ela cria um documento chamado Regimento dos Superintendentes, que é uma forma de estabelecer um controle sobre a região. Então, dentro dessa estrutura, são criados o papel dos guardas-mores, dos oficiais deputados. Aí você tem o que? A intendência das minas, o que é um intendente. O intendente ele tem uma espécie de valor, né? Era a autoridade maior da região do garimpo. Intendente das Minas, intendente do Goiás, intendência do Mato Grosso, intendência da Bahia. É como se fosse uma autoridade não submetida ao governo geral. Isso aqui era uma relação direta com a metrópole. Era uma relação direta, portanto, com
Portugal, ok? O que eram as datas? Você pode pesquisar aí, eu quero a sua participação. O que eram as datas no Brasil da mineração? O que eram data de terra? Alguém pesquisa e põe no chat aí. Eu vou dizer aqui, mas você, por favor, pode fazer a pesquisa e colocar no chat. Eu gosto dessas interações. Eram locais onde ouro era encontrado, havia jazidas. Então a coroa fazia divisão. Os fiscais da coroa dividiam. Quem descobriu o ouro devia comunicar a um funcionário da coroa e aquele ia lá e dividia. Uma data ficava com o senhor, que descobriu, a outra ia leilão ou sorteio, e uma terceira data ficava com a coroa, que logo, logo passava também, porque a ela não interessava a terra, e sim os impostos. Alguém já pesquisou e colocou aí no chat? Vamos lá, Brasil, eu quero essa interação, vocês precisam participar. Tem muita gente já participando, claro, mas faz uma pesquisa, compartilha conosco, qual é o problema? Já fizeram isso? Eu estou com tela cheia, mas posso voltar aqui, vamos ver. Cadê você? Se tem. Pois vamos atrás do nosso ouro. Pablo tá aí reivindicando esse ouro do Brasil. Isso aí, querido amigo. Bom, eu quero que um de vocês, vou repetir, ponha no chat aí o que é data de terra. Olha lá, põe isso aí, por favor. Faça essa pesquisa. Enquanto você faz a pesquisa, vai colocar aí, eu vou falar das formas de exploração do ouro. O ouro, amigo, era explorado de dois modos. Havia o modo individual, que era uma espécie de aventureiro, era o faiscador. Faiscações ou faiscagem ou garimpagem era um indivíduo que o Cláudio Nunes deixou o trabalho dele para ir atrás do ouro. Mas era um indivíduo normalmente de poucas posses ou nenhuma, isso é uma maneira suave de chamar alguém de liso, mas ele ia com aquela mente cheia da possibilidade de enriquecer. Então ele não tinha dúvida, ficaria rico, ficaria rico. Ótimo. Muitos encontraram pedras muito parecidas com o ouro, mas era só parecida mesmo. Isso deu origem à expressão, era a pirita que deu origem à expressão ouro de tolo. Tem documentário sobre isso, tem filme, O Caçador de Esmeraldas. Enfim, a busca pelas riquezas, né, da mineração, ela movimentava muita gente, inclusive foi o grande afluxo, questão Enem 2019. A população da colônia aumentou de pelo menos 10 vezes com a descoberta de ouro no Brasil Central. Por quê? Muita gente veio com esse sonho de que de ficar rico, 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 rico. Bom, então faiscação é aventureiro, individual. Lavra era o trabalho nas jazidas. Somente aqueles mineradores ricos que possuíam escravos. Então, muitas vezes, a escravaria, o cara tinha o quê? 150 escravos. Isso aí era super rico, porque o escravo era muito caro, pessoal. Pra você tem uma ideia, um escravo nas Minas Gerais equivalia hoje a 35, 40 mil reais. Um escravo. Uma galinha caipira era em torno de 2.000, 2.500 reais. Nós vamos já tratar disso quando falarmos da questão da inflação nas minas. Lembrando que o Brasil vivenciou um grande ciclo do ouro na década de 80, que foi o ouro de Serra Pelada. Não sei se vocês já assistiram ao filme, mas tem um filme que aborda isso também, que é o filme Serra Pelada. Inclusive com a história de muitos piauienses que deixaram a periferia aqui de Teresina, de outras cidades menores, em direção à busca da realização de um sonho, Letícia, enriquecer. Ok, Naese? Bom, o que era a bateia? A bateia era um instrumento que servia para separar o ouro do cascalho. Ok? O ouro do cascalho era partir de uma espécie de peneira, fazer essa lavagem do ouro. Ok? Vamos mais, que tem mais, Brasil? Nós vamos falar de algo agora, pessoal. Alguém utilizou o chat aí para colocar a pesquisa que eu sugeri? Deixa me ver se o povo participou. Está aqui. É interessante essa participação popular.
Espero que a escola banque. Valeu. Estou pesquisando, mas aparece Dia da Terra. Que coisa fantástica. Fagner também, Canteiros, Natália Vasconcelos. Na colonização portuguesa da América, as vilas fundadas seguiam o princípio da ocupação do território pela cessão das terras comuns dos ocios e em parcelas, chamada data de terra. Obrigado, querida. Se estivesse na sala de aula, mas estamos na virtual. Natália Vasconcelos já leva um ponto aí. Mediante a obrigação de se edificar estas seções juntamente ao processo de arruamento. Estabeleceu o uso urbano do solo, materializando parcela e edifício, quadra e rua, dando efetividade ao plano urbano. Lei? Termo equivalente para se referir a uma pequena porção das terras, também sinônimo de sesmarias. As sesmarias eram porções de terras. É a Lia, não é isso? Ou é o Victor? Não, lá na outra sala que nós temos Lia e Maria Inês. O moderador é você, não é, querido Victor? Sabrina, cadê? Bom, sesmaria eram porções de terras concedidas pela coroa, os súditos, a obrigação de povoar e cultivar a terra. O sistema sesmarial original foi criado por Dom Fernando em 1375, com o intuito de combater a crise agrícola. A Letícia está tentando achar, é isso aí. Esse sim aí é do Victor, não é isso? Victor Brecheret, vou chamá-lo assim. Sim, Victor Brecheret. Na próxima aula, depois pesquise aí, Victor, quem foi o Brecheret, Victor Brecheret, para que seus colegas também possam saber quem foi esse cidadão, né, no que se destacou, ok? Voltemos, está tudo bem. Obrigado pela devolutiva. Alguns chamam feedback, você pode chamar só de retorno, de atenção, de carinho, enfim, é por aí. Pessoal, mas vamos agora de um tema que é muito caro, literalmente, para nós. O muito caro pode significar muito importante, mas no caso do Brasil é caro mesmo. Vamos ver por quê. Nós vamos tratar de fiscalismo real. E o que é isso, Código Nono? Impostos, carga tributária. Até eles façam pergunta, você sabe o que é o IPTU? Não só o que significa IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Não é só isso. Para que serve esse dinheiro arrecadado? Você sabe o que é o IPVA? Para que serve o dinheiro do IPVA? Você sabe o que é o ICMS? Para que serve o dinheiro arrecadado? Você sabe o que é ISS? Você sabe o que é PIS, COFINS? Você sabe o que é CID? Você sabe o que é imposto de renda? Qual a finalidade do dinheiro arrecadado? Enfim, será muito interessante se você puder conciliar o que é o imposto e para que se destina a arrecadação dele, tá bom? Fica aí também a dica. Mas vamos assim, o fiscalismo real, Minas Gerais, o custo de vida era altíssimo, porque a carga tributária que era cobrada aos mineradores também era muito elevada e bem diversificada e muito rigorosa. Vejamos, essa carga tributária, eu vou até sinalizar aqui para vocês, apontadorzinho aqui, ó. De entrada, o que era esse imposto de entrada? O imposto de entrada era cobrado sobre todos os produtos que chegavam à região. Todos os produtos chegavam à região, então pagava um imposto a mais. Ô, meu amigo, ô, minha amiga, isso tornava os produtos muito caros mesmo. Vejamos, eram tão caros esses produtos que um boi que em São Paulo, bem próximo a Minas, valia 10 mil conto de réis, chegava a Minas valendo 120 mil. Uma espingarda tão útil para, sobretudo, os mais pobres, né? Para caça, né? Para ter o alimento ali, o sustento, junto com os pequenos roçados, uma espingarda era em torno de 8 mil reais, caríssimo. Uma galinha caipira não saía por menos de 2.500. Isso mostra que o custo de vida, por ser muito elevado, deixava muita gente na marginalidade, na miséria. É o que o livro da historiadora Laura de Mello e Souza colocou em protagonismo, com o título de Os Desclassificados do Ouro.
Vila Rica deveria se chamar Vila Pobre, porque a maioria das pessoas viviam na pobreza mesmo. Extremamente pobres. Até os mendigos pagavam impostos. O fiscal chegava, quanto você arrecadou, seu mendigo? 3 moedas. Tudo bem, essas 3 são da coroa. Vê se arrecada mais. Passarei logo depois. É por aí. Ou então, de entrada, deixando tudo branco em Minas. A Maria, coitado, ia ficar com... Já era pobre, ia ficar comendo mais pobre ainda, sem nada. Mais pobre. Hoje, quem que paga mais? São os mais pobres. Professor, como é que o pobre paga se ele não tem? Deixando de ter mesmo. Veja, tinha um auxílio emergencial. Acabou o auxílio emergencial. Os dados indicam, pode ter exagero, mas os dados indicam que 17 milhões de pessoas foram encaminhadas forçosamente para a linha de quê? De extrema pobreza. Então, imagine, 7 da manhã, 8 horas, você está assistindo aula. Isso é um luxo. Tem gente que está deitado ainda para poder enganar a própria realidade, de que não tem o que comer. Complica, aí o Congresso vai lá, poxa, vamos aprovar quanto para esses miseráveis? R$200? 200, não, é pouco. R$200 é pouco. Que tal 250? Melhorou, hein? Não, 300. Põe 300 aí, por favor. Como se fosse uma gorjeta, alguém estivesse dando esmola. Que é isso, Brasil? Tá bem? Olha, outra, vamos limitar. Só pode ser gasto com auxílio emergencial 44 bilhões. 44 bilhões. Mais do que isso aí, não temos condição. Rapaz, e o dinheiro da corrupção? E o dinheiro dos privilégios, de muitos funcionários, dos poderes, o luxo que tem no Congresso Nacional, que tem na própria, no Palácio do Planalto, questão lá do leite condensado, nos palácios daqui, como Karnak, Palácio da Cidade. Não dá para tirar esses privilégios, não, e nesse momento mandar esse dinheiro para o povo, para ajudar, para comprar comida, distribuir para a população. Disse, não, porque senão o povo fica com a barriga cheia. Tem que deixar o povo assim, sofrendo, porque quanto mais ele sofre, mais ele depende da gente, mais ele se submete, é mais fácil para comprar o voto. Uma série de situações que, lamentavelmente, sujeitam essas pessoas a ficarem aí. Outra, olha um país brutalmente desigual. Você recebeu auxílio emergencial, mas você não era para ter recebido. Você vai ter que devolver, seu nome será execrado. Você roubou bilhões, não tem nenhum problema. Vem o ministro do Supremo, te tira da cadeia, dá uma liminar, proíbe a investigação, quer prender quem investigou. Este é um país que não é sério, literalmente. Agora, o indivíduo lá que recebeu R$600, não era para ter recebido, pronto, vai ser execrado, tem que devolver até as hemácias. Já o grande corrupto, chega o ministro do Supremo, pede uma liminar e manda para a investigação, não precisa devolver, e o cara está aí cheio de luxos e mais luxos com dinheiro público, lamentavelmente. E por que isso ocorre? Que a sociedade aceita isso? Porque a sociedade normalmente está envolvida em questões que não são do seu interesse, são conduzidas como grandes massas de manobras, lamentavelmente. É como se só tivéssemos, mas não gosto de entrar nessa área, porque complica um pouco. Vamos continuar, então. Então, por de entrada, encarecer os produtos. Um vestido, pessoal, nas Minas Gerais, o preço era muito alto. Então, um vestido era o que em torno de 8 mil, 10 mil reais. Percebe? Isso, não estou colocando o vestido que era utilizado pela Chica da Silva e outras mulheres da elite, não. Além do imposto de entrada, havia também um de passagem, que era aqueles impostos cobrados sobre produtos que passavam na região. Não vai ficar em Minas, mas passou, tem que pagar um tributo. Isso aí é o que se chama de hoje de pedágio. O quinto era o principal tributo. 20% de todas e quaisquer quantidade de ouro em contrato, coroa portuguesa. Mas não interessa se ela é coroa, ela quer mais. Então ela criou a finta. O que era a finta? Um imposto adicional cobrado, né, para toda a região mineradora. Isso aqui equivalia o que? A 30 arrobas anuais. 30 arrobas anuais equivale o quê? 450 quilos de ouro. Mas não acabou, não pense que acabou. A coroa concluiu que estava vendo muito contrabando. Então ela criou as casas de fundição.
E o que são as casas de fundição? Local onde o ouro era fundido. E, além disso, recebia o selo real. O ouro em pó foi proibido de circular. Ah, meu amigo, os mineradores não gostaram disso. Foi isso que levou a um movimento chamado Revolta de Vila Rica. Minas teve 2 movimentos nativistas. Guerra dos Emboabas, Vila Rica, e um separatista, que seria a Inconfidência Mineira. Nós vamos revisar isso depois. Você estudou com a Tatiana lá, quem estudava no Didácio, com o tema de revoltas nativistas e revoltas ou rebeliões separatistas ou emancipacionistas. E nós revemos. Vamos rever tudo, é só uma revisão, pessoal. Você está vendo outra vez. Outra vez. Não pense que acabou, tem mais. A coroa criou também a captação. Era um tributo cobrado sobre quem? Era por escravo. Por cada escravo pagava-se o quê? De 11 a 15 gramas, fora mais. Além de todos os impostos, ainda pagava-se a captação. Olha, Cláudio Nunes, quanto é que se dava em dinheiro hoje? Bom, se uma grama é 300, em torno disso, 10, 3 mil mais 5.500, 4.500 por escravo. Imagina quem tinha, então, 100 escravos. É muita coisa. Você pensa que acabou, né? Mas não acabou, não. Está aqui, ó. A coroa aumentou para 100 arrobas anuais. A finta, que era de 30, passa para 100 arrobas anuais. Cláudio Nunes, 100 arrobas equivale a quanto? A exatos 1.500 quilos de ouro por ano. Só que isso foi adotado quando a produção aurífera declinava. Então, declinava a produção, a coroa aumentava a carga tributária. Isso chegou a 8 toneladas de ouro em atraso. Então, não tinha como os mineradores pagarem. 8 toneladas e meia de ouro. O que a coroa fez para tentar resgatar esse ouro? Ela adotou a derrama. Derrama, sênior. Não é aquela oração, aquele hino bonito lá, não. A igreja, aqui era uma operação fiscal para cobrar o ouro atrasado. Se não tem ouro, leva outro produto. De modo, amigo, que os mineradores viviam aflitos. Essa situação de aflição levou a rebeliões. A principal delas seria a Inconfidência Mineira, que não existiu, nós vamos ver depois isso, mas foi uma tentativa, né, que teve uma certa solidez, mas foi descoberto e os envolvidos foram presos. Depois trataremos disso. Ainda tem um aqui que eu não falei, que deixei por último, que eram os donativos. Imagine só, uma princesa ia casar. Quem é que pagava pela festa da princesa? Quem pagava eram os colonos. Só que isso não era imposto, era chamado de doação. Que mais? Construção de um palacete lá na metrópole. Quem pagava? Quem pagava? O povo. Continua o povo pagando. Tá bem? Continua o povo pagando. Nós vivemos uma distorção. Aqui eu acho uma das mais vergonhosas no nosso país, um país que tem pelo menos 15 milhões de pessoas na extrema pobreza, eram só 5, mas está aumentando, infelizmente. O que acontece? Só 5 e gera gente demais, né? 5 milhões de pessoas na extrema pobreza, mas o pior é que aumenta esse número. E um cidadão, um indivíduo que recebe 39 mil reais de salário por mês, ele ainda é praticamente R$ 1.000, né? Dá mais de R$ 1.000 por dia, só como salário. Ainda tem auxílio alimentação, auxílio paletó, auxílio comunicação, envolve telefone, internet, auxílio deslocamento, não paga passagem, viaja para onde viajar, quem paga é a sociedade. A população deveria pelo menos saber disso. A população deveria saber quantos deputados estaduais tem no Piauí? 30. Por que a Assembleia paga 38? O povo não sabe disso. E são estes que são responsáveis pela fiscalização, são estes que são responsáveis por acompanhar os atos do governo. Pessoal, nós da área da educação, por exemplo, estamos no 3º ano seguido, sem nenhum reajuste no piso dos professores aqui no estado do Piauí. Sem nenhum reajuste. Perfeito? E aí, até mesmo nessa hora, que é um momento de uma verdadeira cruzada em favor da vida, a categoria de professores não está colocada aí como linha de prioridade. Vem um, põe, tem outro, tira, né, para vacinar e tudo mais.
Então, isso é vergonhoso. E você não vê, por parte do Legislativo, digamos assim, uma movimentação no sentido contrário. Dos 30 e tantos deputados, quase todos apoiam o governo. Percebe? Eu estou falando isso aqui porque não adianta só você estudar mineração no século XVIII, esquecendo a realidade que tu vives, que é o que interessa hoje. Essa situação que nós estamos vivenciando hoje, o simples. Por que os governos, tanto municipal quanto estadual, não distribuem nos bairros de Teresina, por exemplo, esses kits básicos de higiene pessoal? Poderia estar sendo feito isso, já que não faz outras coisas. Olha, nós vamos hoje estar no bairro tal, distribuição de álcool em gel e tudo mais. Tem que ter um controle, porque é capaz de brasileiro receber e vender também. Isso aí é uma deficiência de caráter, mas de um modo geral, era para ter essas ações. São mínimas, mas devia existir. Mas nem o mínimo se faz. Bem, nem o mínimo se faz. Lamentavelmente. O mínimo que no Brasil também é uma vergonha, R$ 1.100. Meu Deus. É por aí. Bom, só lembrando que em razão dessa cobrança intensa de impostos, havia muito contrabando também. As pessoas, elas roubavam, mas roubavam bem, desviavam. Alguns senhores obrigavam os escravos a engolir pepita de ouro. Ora, Cláudio Nunes, como é que tirava esse ouro depois? Abria a barriga do escravo, meu filho, e tirava o ouro. Lógico que aquele escravo ia morrer, evidentemente. Colocava ouro no cabelo dos escravos. Em outros locais, que eu não vou expor isso aqui, por favor. Também havia o Santinho do Pau Oco, ok? E havia o desvio feito pelas próprias autoridades. Então, era algo, digamos assim, comum, o contrabando. Por isso que a coroa criou o que se chamou de indulto fiscal, que era uma forma de descobrir o contrabando. E quem fosse, digamos assim, quem delatasse um contrabando, poderia ter algum benefício, como, por exemplo, perdão de dívidas. No caso do escravo, podia ganhar liberdade. Então, por quê? Porque ele fez algo que, digamos, foi benéfico para a coroa, ok? Não esquece disso. Tá bem, pessoal? É por aí. Deixe-me ver aqui. Ninguém me perguntou, mas eu vou dizer. Como é que esses produtos chegavam às Minas Gerais? Falei de vestido, falei de utensílios. Como esses produtos chegavam às Minas? Tem uma ideia? Alguém pode dizer como isso era feito, por favor? E aí? Como os produtos chegavam às Minas Gerais? Quem me diz aí, por favor? Quem me diz, por favor? Como os produtos eram levados até as Minas Gerais? A Letícia Paísla diz assim, interessante, tem até uma canção. Paulo, realmente difícil. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Meu amigo Victor, é isso mesmo. Se chama de indulto fiscal, era um estímulo como é que se diz? A delação premiada, que é o que temos hoje no Brasil, constitucionalmente. Você pode delatar um crime e se beneficiar, né, com alguma, vamos dizer assim, diminuindo pena, né? Tem gente que era para passar o resto da vida na cadeia, passa 5 anos, 6, enfim, depende da contribuição. Mas é isso, em linhas gerais, é o que nós temos. Delação é isso aí. Letícia, ficou decepcionada com a origem desse termo, Santo Paulo. Pois é, pois é, pois é. É isso aí. Sim, Vitor, cadê, rapaz? O nome, você não pesquisou? Xerê. Isso, era um escultor, pronto, já ia colocar aqui. Era um escultor perfeito. Então tá aí o cara ligado às artes. Ligado às artes. Não esquece disso, Brasil. Tudo bem. Pessoal, eu fiz uma pergunta também. Valeu, Victor. Valeu mesmo. Eu fiz uma pergunta a vocês a respeito também como esses produtos chegavam às Minas Gerais. Vamos ver se eu tenho uma ilustração para ficar legal para vocês.
Hoje não vai dar tempo de comentar, mas eu vou falar sobre essa cidadã aí. Quem foi essa mulher aí? Eu quero levá-los a uma cidade mineira, vamos visitar essa casa. Depois eu vou te dizer por que nós iremos lá. Vou levá-los a essa cidade, tá bem? E encerraremos nosso passeio por esta outra. Mas isso hoje não será possível. Vou voltar aqui para dizer a vocês o seguinte. Os produtos chegavam às Minas Gerais através dessa estratégia aqui, que era o tropeirismo. O que era esse tropeirismo? Tropas de mulas que singravam as serras do Sudeste, levando os produtos do porto do Rio de Janeiro até as Minas Gerais. Vila Rica, a cidade de Minas, Vila Rica, Arraial do Tijuco, Mariana, Sabará, Tiradentes, Congonha do Campo, Ribeirão do Carmo, Ribeirão das Neves, enfim, muitas cidades. Então, tudo que você pensa que o cara levava, por exemplo, roupas, o vestido que eu falei que era tão caro, vinha da Europa, sim, como é que chegava até as Minas? Pelos caminhos que foram sendo chamados de caminhos reais, abertos por animais rústicos, como as mulas. Da mesma forma, o ouro também era transportado de Minas até o porto do Rio nas mulas. Tinha tropa de mulas até com 200 mulas, 300, né, para atender essa demanda, né, de tantas mercadorias. Aí eles paravam em alguns locais. Ao longo desses locais foram surgindo o quê? Os entrepostos, e deles cidades que surgiram a partir do tropeirismo. Durante o deslocamento deles, eles precisavam, então, se alimentar. Então, vão preparar um tipo de alimento rápido, mas que se adequava bem e acabou ganhando a culinária nacional, que é o feijão de tropas, também conhecido como feijão tropeiro, que já foi questão Enem. É comum nas provas as questões referentes à culinária, por exemplo. Isso é cultura também. Então, qualquer dia desse, quando passar tivermos a vacina, só será possível sim, nós vamos levá-los a alguns restaurantes de Teresina para que possamos apreciar o feijão tropeiro. Aguardem, aguardem, aguardem. Valeu? É isso aí. Então, tropeirismo, tropas. Isso existia também no Nordeste, né? Naquelas regiões que não eram diretamente às margens dos rios, o transporte com o interior era feito por isso. Era também dessa maneira que se conduzia o gado. Do Piauí para as Minas Gerais, amigo, ao longo do século XVIII, chegou a ser transferido mais de 100 mil cabeças de gado. E o gado é um animal que se transporta, né? Ele se carrega. Então, essa figura aí do tropeirismo, ela foi importantíssima para o Brasil da época, tá bem? Eu farei o seguinte agora, eu vou combinar com vocês, eu vou ficar encaminhando esses slides um pouco antes, esse daí dá para trabalhar na segunda-feira, e eu vou ficar encaminhando antes. Próxima semana, quando eu terminar a mineração, Letícia, eu quero, vou mandar para você, e vou postar na página lá do que muda eu, lá no Classroom, uma lista de questões para a gente comentar. Também por esses slides lá, porque por uma razão ou outra fica melhor até para vocês acessarem também. Bom, desejo a todos vocês aí uma boa semana, que tenhamos essa semana notícias melhores,